Pai Senhor, meu irmão, evangelista Miguel de Souza. Eu estou aqui num local chamado Trapiche, né? Se fosse na cidade de Belém, seria a Docas do Pará, né? Esse aqui é um dos portos daqui da cidade de Macapá, conhecido como Trapiche da Orla. Tem várias embarcações aqui. Essas embarcações elas saem aqui em direção aos municípios do estado do Pará. Nesse momento nós temos bastante água, porque ainda não a água está recém vazando, né? Você pode observar aqui na minha retaguarda, né? Tem um pessoal jogando bola aqui atrás, né? Aqui onde estão jogando bola. Daqui a umas 6 horas de tempo a água vai estar de lançante, vai estar lá naquele cais. Mas se você for olhar um pouquinho aqui, a água está vazando nesse momento, que é uma linguagem típica aqui do norte, né? A maré está vazando. E daqui a mais ou menos 1 quilômetro, daqui a mais 5 horas de tempo, então 1 quilômetro de terra firme. A Bíblia diz certa feita que Jesus, subindo ao monte, ele chamou seus discípulos. Após despedir a multidão, ele mandou que os discípulos atravessassem para a outra margem do mar da Galileia. Nós encontramos esse texto sagrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22 em diante. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus agora, após despedir a multidão, Jesus manda que os seus discípulos peguem a embarcação e atravessem para outra margem, enquanto Jesus foi ao monte, subiu ao monte para conversar com o Pai. Não sabemos que tipo de diálogo Jesus teve com Deus ali, mas ele ficou até um bom período de tempo, até a 4ª vigília da noite mais ou menos. Jesus estava ali conversando com o Pai, talvez tratando de assuntos que aconteceriam no dia seguinte. Mas na 4ª vigília Jesus sai dali e desce, e a Bíblia diz que a embarcação dos discípulos elas estava no mar da Galileia, açoitado pelas ondas daquele mar da Galileia. Jesus desceu e foi caminhando normalmente em direção àquela embarcação. E quando Jesus caminhava sobre as águas, a palavra de Deus nos diz que os discípulos ficaram estarrecidos, porque eles olharam e viram aquele personagem caminhando sobre as águas e gritaram com bastante medo e pavor, disseram: é um fantasma. Jesus disse: não é um fantasma não, sou eu. Quando Jesus disse: sou eu, o irmão Pedro disse: Senhor, se és tu, permita que eu vá ter contigo. Jesus disse: vem. A princípio Pedro desceu da embarcação, você está vendo aqui várias embarcações, você fica imaginando a cena, tem uma embarcação lá no fundo ali, você imagina uma embarcação daquela, só que não estava parada, ela estava no mar da Galileia. Os discípulos, eles iam navegando. E agora Jesus disse: vem. Pedro então desceu e resolveu ir ao encontro de Jesus, mas quando ele ia ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que ele teve medo. E quando ele teve medo, ele ia afundando, e ele disse: Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E pegando ali na mão de Pedro, e entrou naquela embarcação, e os discípulos ficaram num silêncio muito grande ali, porque estava Jesus, o dono daquele mar da Galileia, aquele Jesus que há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, havia criado aquele mar da Galileia com o seu poder. Agora o próprio Jesus caminhando sobre o mar da Galileia, como eu estou caminhando aqui em cima desse trapiche. Jesus caminhava assim. Mas a Bíblia diz que quando chegou o momento de Pedro, Pedro não conseguiu, porque faltou um pouco a fé, ele duvidou. O segredo, meu irmão, meu amigo, é não desviar o olhar de Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguia caminhar. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele prosseguia os seus passos a largo. Mas quando ele desviou o olhar de Jesus, ele ia sucumbindo. Talvez eu estou falando para alguém nesse momento que alguns anos olhava para Jesus, mas agora não olha mais para Jesus, olha para as circunstâncias. Talvez você está olhando para a diversidade, talvez você está olhando nesse momento para uma religião que não vai levar você a nada. Mas eu digo para você nesse momento, continua fito com os olhos em Jesus. Faça como aqueles discípulos ali no livro de Atos, no capítulo 1, e o versículo número 8, Jesus disse agora nas suas últimas palavras, na narrativa do nosso irmão Lucas: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando Jesus começou a acabar de dizer essas palavras,
A Bíblia diz que Jesus começa a subir agora a lei da gravidade. E quando Jesus vai subindo a lei da gravidade, ele vai subindo. A Bíblia diz que uma nuvem luminosa cobriu Jesus. E a Bíblia diz que apareceram dois varões, dois anjos. E os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós você viste subir assunto aos céus, da mesma forma que como viste ele subir, um dia ele voltará. Os discípulos viram aqueles anjos porque ele mantinha os olhos fitos em Jesus. Você tem fixado os seus olhos em Jesus? Continue com seus olhos voltados para Jesus. A Bíblia diz: olhai para o Senhor todos os moradores da terra e sereis salvos. Você tem que olhar para o Senhor Jesus para que você seja salvo. Eu não sei que tipo de situação você está enfrentando, eu não sei que tipo de circunstância, mas qualquer que seja, olhe para Jesus. Temos bastante água aqui, você pode ver o Rio Amazonas, mas conta certa feita que um viajante, ele saiu na região ali do Oriente para caminhar naquele deserto e começou a caminhar, caminhou bastante. Ele havia levado uns cantil com água, mas em determinado momento a água acabou e ele não sabia mais o que fazer. E agora, quando está para morrer, o que acontece? Ele caiu e começou a desfalecer. Mas cruzava por ali um beduíno. O que é um beduíno? É um personagem que reside naquela região do deserto. E aquele beduíno viu aquele moço caído, se dirigiu a ele e percebeu que o problema daquele moço era a sede. E ele foi, pegou algo e deu para aquele moço, e aquele moço seguiu a sua caminhada. De repente você está assim, diante de tantas águas, mas são águas que não têm poder de saciar a tua sede espiritual. Mas eu apresento nesse momento a Jesus Cristo ressurreto, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, aquele que em breve virá buscar a sua igreja. Você está preparado para subir com Jesus? O segredo é não desviar o olhar de Jesus. Olhe para Jesus e sereis salvos todos os moradores da terra. Não seja como Pedro, que desviou o olhar de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, meu irmão, e até o próximo vídeo. E sempre que você acompanhar essas mensagens, compartilhe com seus parentes, com seus amigos, se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Mas eu não abro mão, ainda que você não se inscreva nesse canal, mas eu não abro mão que você ore por esse projeto, para que Deus abençoe, que através desse projeto muitas almas possamos ganhar para Jesus. Muitas pessoas que eu nem vou conhecer aqui na terra, mas um dia vão estar comigo na boda do Cordeiro e vão dizer: valeu, irmão Miguel, eu ter dado crédito naquela mensagem de salvação. Valeu a pena, irmão Miguel, eu ter mantido meus olhos fixos em Jesus. Mantenha os seus olhos em Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo.